Então, para ficar genérico também o nosso paginador, eu vou criar aqui uma pasta lib na nossa aplicação. E dentro dela eu vou criar um arquivo chamado paginator.php. Ele vai ser um paginador. E aqui, definir a classe, né, o namespace, vai ser lib barra... Não, somente lib, né? Só lib, né? Que é o namespace de onde ele está. Aí vamos definir aqui a classe como paginator. E por enquanto essa classe não vai ter nada, só vai ter essa informação que ele é um paginator. Aí a gente vai começar a definir ele. Da mesma forma, pessoal, vou aqui na pasta test unit e vou criar uma pasta chamada lib com L maiúsculo, né, por causa dos uses do composer, né, dos imports do composer. E vou criar aqui um paginator test.php. E aqui vai ser o nosso paginador. Então eu vou definir aqui algumas informações nesse paginador, para a gente trabalhar aqui desenvolvendo esse paginador de maneira, usando uma metodologia TDD, ou talvez BDD, né? Test Drive Development, ou Brave Drive Development. Então a ideia aqui é a gente escrever primeiro os testes e depois a funcionalidade em si do paginador. E por último a gente usa o paginador para mostrar os dados na aplicação. Então aqui primeiro, pessoal, eu vou definir a tag do PHP, definir o namespace, né, que vai ser test unit models, que é na verdade não é modules, né, vai ser test unit lib, vamos alterar aqui para lib, e posteriormente a gente vai definir a nossa classe paginator. E para a classe paginator a gente vai definir aqui class paginator test extend test case, que é o que a gente vai precisar para fazer o teste. Vamos fechar aqui e também vamos fazer o import aqui do nosso test case, lá da pasta test case. Então a gente já tem o import. E nesse paginator test, pessoal, a gente vai definir dois atributos, que são os problemas, uma array de problemas que a gente precisa, e o paginador. Então vamos lá, definir aqui um atributo do tipo paginator, chamado paginator, e também um atributo do tipo array, chamado de problems. A ideia é que a gente tenha vários problemas para testar o nosso paginator. Também vamos fazer o import aqui do paginator. E aqui então, pessoal, a gente vai definir um método chamado setup, que é aquele que executa antes de cada teste. E vamos fazer ele de modo que a gente popule o nosso banco de teste para ter dados para a gente testar o paginator. Então, para isso, a gente vai definir aqui o public function setup, ele vai ter o retorno void, né? E ele vai ter que chamar o parent setup, né? Senão a gente pede as configurações do parent. A gente vai iterar de 0 até 10, né? Excluindo o 10 no caso, gerando 10 registros. Criamos 10 problemas, né? 10 registros de problema. E posteriormente chamamos o save para cada um deles. Assim vou salvar 10 registros no banco de dados. E aí vou atribuir esse problema salvo na nossa array de problems para a gente poder utilizar nos testes. E aí então vamos instanciar um paginator. O paginator, pessoal, ele vai receber a classe que vai ser, o objeto vai ser instanciado para paginação, a página que você quer, a quantidade de páginas, a tabela que ele deve acessar no banco e os atributos que ele deve trazer nessa página. Então é assim que vai funcionar o nosso paginator. Se a gente olhar aqui, a gente precisa fazer o import do problem, né? E o nosso paginator a gente já importou ele para definir aqui. E a gente vai ter definindo esse construtor e os atributos conforme a gente for desenvolvendo aqui o nosso paginator. O primeiro teste que a gente vai fazer é para verificar se esse paginator ele me retorna o total de registros do modelo que ele está querendo acessar, ou da tabela que ele está querendo acessar. E nesse caso, a gente espera que o total de registros do paginator seja 10. Claro, ele não tem esse método, a gente precisa definir ele e então fazer a execução. Vamos lá. Se a gente ir no nosso paginator, então a gente pode definir aqui public function total of registers, que seria o total de registro. Então o método já tem, então ele vai atribuir aqui, ele vai retornar um int, e eu por enquanto só vou retornar um valor qualquer, aqui só para o teste passar.
E aqui, pessoal, antes da gente executar o primeiro teste, vamos definir o construtor que ele espera também. Então aqui eu vou definir o construtor do Paginator para ele receber alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é do tipo string, que é a classe que deve ser trabalhado. Ele precisa dessa classe para criar várias instâncias dela de acordo com os registros. O segundo, a página que ele quer trabalhar. O terceiro, quantas páginas, né, quantos registros por páginas, melhor falando. O quarto é a tabela onde esses registros estão salvos. E o quinto é os atributos que devem vir junto com esta consulta. Então assim a gente tem o nosso construtor. E se a gente executar aqui o teste, a gente pode executar aqui .run, teste, testes, unit, lib, paginator, teste. É só executar o teste do paginador. E aí ele vai dar um erro, dizendo que ele não encontrou a classe lib paginator. Isso porque a gente precisa vir aqui no composer.json e definir que o caminho lib começa na pasta lib da nossa aplicação. Então a gente vai fazer essa definição. Para isso ter efeito, a gente precisa rodar o composer dump outload, para ele atualizar os arquivos. E agora podemos rodar o teste novamente. E agora o teste passa, né? Passa porque a gente fixou a 10 aqui, né? Então, por enquanto ele passa porque está 10, né? E é 10 registros que a gente cria. Mas o teste está passando. Então agora a gente precisa realmente implementar essa funcionalidade no nosso Paginator. Então, primeiramente aqui eu vou definir um atributo privado do tipo int, que vai ser o total de registros. E inicialmente eu vou definir ele com o valor 10. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai definir um método que vai fazer esse cálculo para nós do total registro, do total do registro. Que se vocês lembram lá quando a gente executou o banco de dados, é um count para pegar esse total de registro. Então aqui, pessoal, a gente vai definir uma função que vai carregar esse total, e a gente vai precisar de outros total. Então vou definir uma função load totals para carregar esse total uma única vez. E aí eu vou pegar o banco de dados, né, através do database get database connection. A gente vai definir a SQL, né, que é um select count from this.table, que é a tabela que a gente recebeu por parâmetro. E a gente vai definir que o nosso atributo total de registros é o PDO, é o resultado da execução da query através do PDO, fazendo o fetch da coluna. Isso vai retornar para nós ali o valor de 100. Então vamos fazer um import aqui também do database. E aí a gente já tem aqui a instrução do banco de dados que retorna. Agora o nosso total de registros, ele vai ser o retorno do this total of registros, do nosso atributo, né? Do atributo total of registers. E aí vamos executar o nosso teste para ver se ele passa agora com a implementação. Se a gente executar o teste, ele não vai passar. Veio 0 e ele esperava 10. Por quê? Porque no nosso controller, porque no nosso construtor, pessoal, a gente precisa chamar esse método que vai carregar os totais. Por que eu estou fazendo um método que carrega os totais? Para a gente para reaproveitar a cache dessas consultas. Não para que toda vez que eu chamo o total de registro, eu não precisar ir consultar no banco novamente. E se eu precisar consultar tudo de novo, aí se cria uma nova instância ou define uma chamada para fazer esse reload das páginas. Então aqui temos o total de registro já carregado. Então vamos executar o teste. E agora sim, o nosso teste passa. Agora a gente vai voltar aqui no Paginator Test. Deixa eu fechar o Composer. Vamos definir mais um método de teste, pessoal. O que vai fazer esse teste? Ele vai verificar se o Paginator vai retornar para nós o número de páginas, o total de páginas que é necessário para a aplicação. E aí o que a gente vai fazer? Um assert equals, esperamos que seja 1, o total de páginas do Paginator total of pages. Por que 1? Porque a gente tem cadastrado 10 registros. E a gente definiu aqui que a gente quer a primeira página com paginação de 10. Então, aqui a gente vai ter uma página apenas. Se a gente quisesse mudar,
poderia cadastrar 20 registros e ter 2 páginas. Ou se eu tivesse 11 registros, eu já deveria ter 2 páginas. Então vamos implementar o Total of Pages na nossa classe Paginator. E o Total of Pages, pessoal, vamos seguir a mesma ideia. Aqui eu vou criar um atributo private int Total of Pages, que eu vou deixar como valor default 0 também. E aqui eu vou fazer um cálculo do total de páginas, como a gente fez antes, no qual o total de páginas, total of pages, ele vai ser a divisão do total de registros, dividido por quantos registros por páginas, que seria o per page. Então, this per page. Então, esse é o resultado que a gente vai ter para o total de páginas. Então, vamos lá, vou rodar o Paginator. E ele falhou. Can't define total of pages. Método. Por quê? Porque a gente não definiu aqui o método total of pages. Então, vamos fazer o total of pages. Ele vai retornar um int também. E aqui a gente vai retornar o total de páginas. O atributo total de páginas. Agora sim, vamos rodar o teste. E os 2 testes passam. Quer dizer que, no caso aqui, nesse teste, como a gente 10 registros por página, eu vou ter uma página. Então o teste vai passar. Se a gente mudasse aqui para 5 registros por página e colocasse aqui 2, o nosso teste também tem que passar. E aí ele passa. Só que imagine a seguinte situação, pessoal. Aqui, imagine que eu tenha 11 registros aqui, né? Se eu tivesse 11 problemas, quantas páginas deveria ser? Deveria ser 3 páginas, né? No caso de 5 registros por páginas. Então, vamos fazer um teste que testa esse caso, né? Para se eu tiver mais de 10, mas que a divisão não seja exata, eu também tenho uma página a mais. Então, vamos fazer aqui um método de teste chamado teste total of pages when the division is not exact, não é exata, né, a divisão. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um problema a mais para ficar com 11 problemas, né? E a gente vai salvar, então a gente vai ter 11 problemas e a gente vai definir um novo paginator, né, para pegar esse novo registro, né, com as mesmas informações do paginator anterior e com os mesmos atributos. Definido o paginator, a gente vai fazer um assert equals, que a gente espera que seja 4 o número de páginas do nosso paginator. Na verdade, aqui, pessoal, não é 4 o número de páginas, né? Eles são, se eu tenho 10, são 11, são 3 páginas que a gente espera. Então, a gente espera que seja 3 o total de páginas. Como são 10, mais um registro são 11, então são uma página com 5, outra página com mais 5 registros e uma terceira página com 1 registro. Vamos executar o teste. E o teste falha, porque ele veio com 2 e não com 3. Então a divisão aqui, pessoal, como é uma divisão de inteiros, ela vai retornar o resultado inteiro. Então, no caso, ele vai dar 11 divididos por 5, vai dar 2 e sobra 1. Só que o 1 é descartado. Então, quando der uma divisão quebrada, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a função sale do PHP e essa função ela arredonda o resultado da divisão para cima. Então, o que a gente vai fazer? É arredondar para o próximo inteiro. Como a divisão de 11 por 5 vai dar 2.2, na verdade a gente precisa que seja 3, porque são 3 páginas, numa 5, noutra 5 e noutra 1. Então a gente vai usar a função sale para isso. Ela faz o arredondamento para cima, para o próximo valor inteiro. Então vamos executar o nosso teste agora. E o nosso teste passa. Então quer dizer que agora a gente também tem o número de páginas corretamente.